É isso aí, querido aluno, querido aluna. Vamos para a nossa segunda e última parte aqui da nossa aula no CTB, dos artigos 139 ao 150, passando ali por resoluções do CONTRAN, e outros artigos do CTB que casam com a nossa aula no momento em que nós estamos falando para você, tá? Você sabe que a gente vai ali para artigos anteriores, para artigos à frente, para resoluções do CONTRAN, ok? Mas tudo tem um porquê, que é te fazer entender o mínimo necessário para acertar na tua prova questão do CTB e gabaritar, tá bom? Vamos lá. Paramos aqui. Artigo 282-A, que diz assim: o proprietário do veículo ou condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. Então, cuidado que tem um se, tá? Não é sempre, também não pode dizer que é proibido, tá? Tem aqui a opção de quem? Do proprietário do veículo. Só aqui, pessoal, pode ser criada uma questão pegadinha para confundir você muito fácil, muito rápido, ok? Então, fique atento com a leitura da questão, fique atento sempre com a relação que você vai fazer com o artigo estudado, tá bom? A banca adora enrolar as informações. Parágrafo 1º. O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF, tá? Então, é um dever do condutor ou do proprietário, tá bom? Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou condutor que recebeu a autuação será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico, ok? Se você informou ali como cadastro, ou melhor, como opção, o meio eletrônico para ser notificado da autuação, tá? 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico, ele vai ser considerado autuado. Parágrafo 3º. O sistema previsto no CAPT será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade de infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil. Isso aqui é tecnologia da informação, tá bom? Agindo em favor dessa autuação, dessa comunicação dentro do contexto do CTB, tá? Aqui nós temos alguns princípios de segurança da informação, por exemplo, mas também temos um princípio que dá validade jurídica para essa autuação eletrônica, tá bom? Algumas pessoas pensam que muita coisa que acontece no mundo digital não é aceita no mundo real para validade jurídica em processos administrativos ou judiciais, por exemplo, tá bom? Essa informação é errada, tá? Se tem validade jurídica no meio eletrônico, no meio digital, como, por exemplo, toda essa infraestrutura de chaves públicas, ok? Que o ICP Brasil nos disponibiliza como tecnologia, então, sim, é válido para efeito de procedimentos e processos administrativos e judiciais, tá? Há validade jurídica, a notificação, ok? A autuação, os prazos, tá bom? Tudo isso é válido, sim, no processo judicial e no meio eletrônico, ok? Próximo. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível conforme a regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso reconhecendo o cometimento da infração,
poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa, tá? O que é que dá para a gente entender daqui? Que há aí um desconto embutido, ok? Até o vencimento da multa para ser pago, para o seu pagamento. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º, ok? Tá? Parágrafo 2º. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa do julgamento de infrações e penalidades. Ok? Parágrafo 4º. Encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 285. O recurso previsto no artigo 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remeter o AJARE, que deverá julgá-lo até 30 dias, em até 30 dias. Parágrafo 1º do 285. O recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro de 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação. E, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento. Parágrafo 3º. Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Artigo 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º. No caso de não provimento de recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do 284. Parágrafo 2º. Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgado improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFI ou por índice legal de correção de débitos fiscais. Artigo 287. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo de pronto à autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288. Nas decisões da JARE, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias, contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão de provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. 1. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União. A linha A. No caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade de infrações gravíssimas pelo CONTRAN. B. Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARE, pelo presidente da Junta, que apreciou o recurso, e por mais um presidente da Junta. 2. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual,
municipal ou do DF, pelo CENTRAN, CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso da linha B, do inciso 1, quando houver apenas uma JARE, o recurso será julgado por seus próprios membros. Artigo 290. Implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações de penalidade. 1. O julgamento do recurso de que trata os artigos 288 e 289. 2. A não interposição de recurso no prazo legal. E 3. O pagamento de multa com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo, na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENAC. Atenção! Existem 3 possibilidades de defesa ao infrator. Primeira defesa prévia, junto à autoridade de trânsito. Segundo recurso da JARE, instância recursal. E terceiro recurso, em última instância, que pode ser ao CONTRAN, ou colegiado, para as infrações ocorridas nas rodovias e estradas federais. Ao CENTRAN contra DIF, nos casos de infrações ocorridos nos estados e no Distrito Federal. Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas a transporte remunerado de mercadorias, motofrete somente, poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do DF, exigindo-se para tanto: 1. Registro como veículo de categoria de aluguel. 2. Instalação de protetor de moto mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. 3. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. 4. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Parágrafo 1º. A instalação e incorporação de dispositivo para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139-B. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de sua circunscrição. Comentário. As infrações estabelecidas relativas ao motofrete estão previstas no artigo 244, inciso 8 e 9 do CTB, conforme descrito abaixo. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Ok? Quais são as implicações disso? Infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa, apreensão do veículo até a regularização. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executiva dos estados ou do DF, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Ser penalmente imputável. 2. Saber ler e escrever. 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. 4. Possuir CPF. E os exames necessários: 1. Aptidão física e mental. 2. Avaliação psicológica ou teste psicotécnico. 3. Exame escrito de legislação de trânsito, a chamada prova teórica. E o 4. A prova prática, ou exame de direção veicular na via pública. Artigo 141. O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país
está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A a E, obedecer a seguinte gradação. 1. Categoria A. Condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B. Condutor com veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do motorista, o lugar do motorista. Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada a reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículos automotor da espécie motor-casa, motorhome, definida no termos do anexo 1 deste artigo, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluída do motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. E aqui, uma figurinha representando as categorias A, B, C, D e E. Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução do trabalho agrícola de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado, no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e B no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria E. 3. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4 independe da observância do disposto no inciso 3. 145-A. Além do disposto no 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado em reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometem a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos de norma do CONTRAN. O que é essa janela mínima de 90 dias? O espaço entre um exame e outro.
ok? Parágrafo 2º. Os condutores das categorias C, D e E, com CNH com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º, o toxicológico, no prazo de 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput, ok? Parágrafo 3º. Os condutores de categoria C, D e E com CNH de habilitação com validade de 3 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º, no prazo de 1 ano e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. Se o motorista, se o condutor, se o candidato a CNH dessas categorias fizer o exame toxicológico e atestar positivo, tá? A ele é reservado o direito à contraprova, a recurso administrativo, tá bom? Um reteste, que é a contraprova, ok? Parágrafo 5º. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado ao levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que penalidades acessórias. Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN. E agora vamos fazer as nossas questões aí dos artigos 138 ao 150. É isso? Na verdade, do 101 ao 150, tá bom? Vamos lá. Primeira questão na tela para você fazer a leitura, para você responder com calma, tá? Uma empresa de logística, ou seja, aqui já é uma pessoa jurídica que transporta produtos, tá? Então, não é ali o condutor de carro de passeio, por exemplo. Pretende realizar o transporte de carga indivisível com dimensões excedentes. Opa, o comando já está dizendo que o que eles querem transportar excede os limites estabelecidos para a circulação regular. Ponto. A empresa sustenta que basta respeitar horários e rotas previamente definidos, dispensando qualquer autorização formal. À luz do artigo 101 do CTB, analisa as afirmativas. A circulação de veículo com dimensões excedentes depende de autorização especial de trânsito. 2. A autorização pode estabelecer condições específicas de trajeto, horário e escolta. 3. A inexistência de risco imediato dispensa a autorização especial. E aí? Está correto que se afirma em 1, 1 e 2, 2, 2 e 3, ou todas, 1, 2 e 3. Pausa, analisa, anota, sublinha, grifa as partes que você achar mais importante, e aí volta aqui com a gente, dá o play para você ver o gabarito dessa questão. E lá vai, hein? O gabarito dessa questão é a letra B. Artigo 101 exige AET para veículos ou cargas excedentes, permitindo a imposição de condições específicas. A avaliação subjetiva de risco não afasta a exigência legal. Dois. Durante fiscalização, discute-se a correta classificação de determinado veículo para fins de aplicação das normas do CTB. Segundo o 103, os veículos classificam-se quanto à tração em, lembre das nossas aulas, onde nós tínhamos várias classificações, tá?
categorias, e dentro dessas categorias, ok? Dessa classificação, nós temos os tipos, tá bom? E aí? Quanto à tração, ok? Automotor, elétrico e híbrido, motorizado e não motorizado, de carga, passageiros e misto, automotor elétrico de tração animal e de propulsão humana, ou letra E, particular, oficial e de aluguel. Pausa, responde, depois dá o play para você ter acesso ao gabarito, que é a letra D de dado. No 103, traz classificação técnica quanto à tração, incluindo o automotor, elétrico, tração animal e de propulsão humana. As demais alternativas confundem com espécie ou categoria. Não esquece disso, tá? São coisas distintas, tá bom? Terceira, em prova objetiva solicita-se a classificação correta dos veículos quanto à espécie, nos termos do CTB, assinale afirmativas. 1. Automóvel e caminhão são espécies distintas de veículos. 2. Motocicleta e motoneta pertencem à mesma espécie. 3. Reboque e semi-reboque constituem espécies de veículos. E aí, o que está certo? 1, 2, 3 ou todas? Ou 1 e 2? Ou só 1? Ou só 2? Ou só 2 e 3? Gabarito letra B. Apenas 1 e 3, tá? Automóvel, caminhão, motocicleta, motoneta, reboque e semi-reboque são espécies distintas. Motocicleta é diferente de motoneta, logo a 2 está incorreta, tá? Você sabe que esse símbolozinho aqui é para diferente, tá bom? 4. Durante fiscalização, o condutor alega que o uso de determinados equipamentos de segurança seria facultativo, por não constar expressamente no CTB. Segundo o 105, é correto afirmar que, letra A, apenas os equipamentos listados no CTB podem ser exigidos. 2. Equipamentos obrigatórios só podem ser definidos por lei formal. C. O órgão máximo executivo de trânsito da União pode estabelecer outros equipamentos obrigatórios. Letra D. Equipamentos de segurança são exigidos apenas em rodovias. Letra E. Cada estado pode definir livremente os equipamentos obrigatórios. A, B, C, D ou E. Gabarito letra C. O artigo 105 autoriza o órgão máximo executivo da União a estabelecer outros equipamentos obrigatórios além dos previstos em lei, tá? Cuidado com essas palavrinhas aqui. Cuidado com essas palavras que restringem tudo, que liberam tudo, geralmente apontam para questões incorretas. Cuidado, atenção. Quinta questão. Um proprietário pretende circular com um veículo cuja placa não segue o padrão de identificação determinado pelos órgãos competentes. À luz do 106 do CTB, letra A placa pode variar conforme o gosto do proprietário? B. A identificação é livre, desde que visível. C. A placa deve obedecer às especificações e modelos estabelecidos pelo órgão competente. D. O padrão é exigido apenas para veículos de aluguel. E letra E. A exigência restringe-se a rodovias federais. Gabarito letra C. O artigo 106 determina que a identificação veicular obedeça rigorosamente às especificações e modelos definidos pelo órgão competente. Sexta questão. Durante a abordagem, constata-se a violação do lacre de um veículo. O condutor afirma que não houve prejuízo à identificação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, letra A violação é irrelevante se a placa estiver legível. B. A inviolabilidade do lacre é exigida apenas para veículos novos. C. O lacre é facultativo. D. O veículo pode circular normalmente até a nova vistoria. E. O veículo deve manter lacres invioláveis conforme regulamentação. E aí? Gabarito letra E, pessoal, que se você parar para observar, fazer a leitura com atenção das alternativas, é a mais pé no chão, é a mais lógica, é a mais sensata, ok?
O artigo 107 exige inviolabilidade dos caracteres e lacres como elemento essencial da identificação veicular. Sétima questão. Um proprietário adquire veículo 0 km e passa a utilizá-lo regularmente sem efetuar o registro no órgão de trânsito executivo de trânsito. Segundo o CTB, analise. Primeiro afirmativo. Todo veículo automotor deve ser registrado no órgão executivo de trânsito, Estado ou DF. 2. O registro é facultativo para veículos novos. E 3. O registro é requisito de circulação regular. Está correto o quê? 1, 2 ou 3? Vamos lá? Gabarito letra C. 120 do CONTRAN torna o registro obrigatório, sendo condição para circular regular. A 2 está incorreta. O registro não é facultativo, é obrigatório. Tá bom? Oitava questão. Durante fiscalização, um condutor apresenta CRV válido, mas não comprova licenciamento anual. Segundo o CTB, é correto afirmar que o CRV substitui o licenciamento. B. O licenciamento é exigido apenas para veículos de aluguel. C. O licenciamento é facultativo se não houver débitos. D. Todo veículo deve ser licenciado anualmente para circular. Ou letra E. O licenciamento só é exigido em rodovias? A, B, C, D ou E. Gabarito letra D, pessoal. De acordo com o 130, exige licenciamento anual obrigatório para que o veículo possa circular. Nona questão. Durante a fiscalização do condutor, apresenta apenas CRV, alegando que o documento comprova a regularidade do veículo. À luz do 131, analise. 1. O CRLV é o documento que comprova o licenciamento anual. 2. O CRV substitui o CRLV para fins de circulação. 3. A ausência do CRLV impede a circulação regular do veículo. E aí, pessoal? O que está certo e o que está errado aqui? Vamos lá? Gabarito letra C. Apenas 1 e 3 estão corretos, tá? O CRLV comprova o licenciamento. O L em CRLV é de licenciamento. E o CRV não o substitui. Circular sem o CRLV caracteriza irregularidade. 10ª questão. Durante o processo de habilitação, questiona-se a necessidade de exames de aptidão física e mental. Segundo o CTB, são exigidos apenas na primeira habilitação? B. São exigidos apenas para condutores profissionais? C. São dispensáveis na renovação da CNH? D. São exigidos apenas após infração grave? Letra E. São exigidos na obtenção e renovação de habilitação. A, B, C, D ou E. Gabarito letra E. 147 exige exame de aptidão física e mental tanto na obtenção quanto na renovação de habilitação. Cuidado novamente com essas palavrinhas aqui, tá bom? Ok? Fique sempre atento. Querido aluno, querida aluna, mais uma aula encerrada, concurso até a posse, não canso de falar isso e não vou cansar de te repetir. Estude, faça muita questão, assista nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo nosso WhatsApp para saber de mais conteúdo sobre CTB, sobre direito constitucional administrativo, sobre leis específicas, sobre informática, tá bom? Nosso objetivo é te ajudar nessa caminhada tão árdua em busca do seu cargo público, da sua posse. Assim como vocês, a gente também estuda bastante e temos aí a educação como um pilar fundamental na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!